O falso livro do Apocalipse. Parte 2. Como vimos no primeiro capítulo, o livro do Apocalipse é controverso, sua origem é duvidosa e sua mensagem é confusa, ocultista e divisiva. Fomos alertados muitas vezes sobre pessoas e anjos que pregam sobre outro evangelho, ou um Jesus alternativo, ou diferente do que foi revelado por Deus. O livro do Apocalipse é exatamente isso, um outro evangelho, com um Jesus diferente do que aquele que foi revelado em João e Mateus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 4. Paulo nos alerta sobre falsos evangelhos, falsas pregações, que não sejam dos evangelhos que estavam sendo pregados naquele momento. Os evangelhos dos apóstolos e as cartas de Paulo. Logo, ao ler e aceitar o livro do Apocalipse, você está aceitando um outro evangelho, e dando legalidade a outro espírito diferente dos evangelhos de Cristo. Pois, o livro do Apocalipse foi escrito após Paulo mencionar que nenhum novo evangelho deveria ser aceito, mesmo vindo de um anjo. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. Anátema significa excomunhão, execração, maldição, reprovação enérgica. Veja que Paulo está furioso e nos alerta sobre falsos evangelhos e ainda sobre anjos trazendo falsos evangelhos. Mas como explicaremos nesse trabalho, Paulo tinha suas origens romanas e judaicas, fazendo com que, muitas vezes entrasse em contradição em seu comportamento, em comparação aos ensinamentos de Cristo. Sua forte personalidade e cultura algumas vezes também afetava seu comportamento, mesmo abençoado por Deus. Falaremos sobre Paulo em outro capítulo. O verdadeiro evangelho tem como fundação o arrependimento, perdão dos pecados e crença em Jesus. Porém, o livro do Apocalipse proclama que o injusto e o sujo permaneçam assim. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse, capítulo 22, versículos 10 e 11. Isso é completamente antagônico aos ensinamentos de Jesus, que pede nosso arrependimento para a salvação e nos livrar-nos do domínio do diabo em nossas vidas. Quem não quer que nos arrependamos é o próprio diabo para manter seu domínio sobre nós. Esse anjo não está pregando o evangelho real, está em total contradição aos ensinamentos de Jesus. Esse anjo prega que não há salvação para injustos e pecadores. Esses deverão permanecer sob a autoridade do diabo. É tudo o que o diabo quer. Como vimos, Jesus nunca muda, é igual no presente, passado e futuro. Ele é a imagem perfeita e revelada do Pai. Ele veio nos salvar dos pecados, destruir o domínio do diabo sobre nós, curar, nos dar paz. Jesus não é um dia bom e outro mau, punindo, castigando e amaldiçoando. Caso contrário, ele está indo contra seus próprios ensinamentos. Jesus é perfeito, soberano e justo. Veja abaixo, passagens dos evangelhos que são completamente opostas à passagem que vimos anteriormente no livro do Apocalipse. Eles falam de perdão, arrependimento e salvação para também os injustos e pecadores. O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. Marcos, capítulo 1, versículo 4. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. Nessas passagens, vimos que Jesus oferece a oportunidade de salvação por arrependimento, batismo, amor ao Pai e a Jesus, aceitando o seu sacrifício, para nos libertar dos pecados e do domínio do maligno. O diabo é o responsável pela maldição, doenças, pecados. Jesus veio nos salvar das obras do diabo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 19. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos, capítulo 10, versículo 38. Jesus veio destruir as obras do diabo, ou seja, obras como roubar, matar e destruir. Jesus e o diabo são completamente antagônicos. Jesus é vida e libertação do domínio do diabo sobre nós. As destruições e maldições tanto no Velho Testamento, quanto no livro do Apocalipse, não são obras do Pai, mas sim do diabo. O diabo tem o poder da morte e Jesus o poder da vida. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Essas são passagens claras, nas quais a destruição e a morte vêm do diabo, enquanto que a vida vem do Pai. Mas, o que vemos no Apocalipse, são totais contradições em relação à salvação que Jesus nos ofereceu. Ele nos salvou da morte, pecados, dores, pragas, etc. Ele nunca é o autor do maligno. Portanto, o livro do Apocalipse mente, é falso. Vamos ver passagens desse livro e analisar. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a aula tão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 23. Vemos aqui muitas contradições em relação ao que Jesus nos ensina. Ao mesmo tempo que, aqui se fala em arrependimento e imoralidade, também se fala em castigo e punição. Jesus não é aquele que pune e amaldiçoa ou assassina. O diabo o faz. A morte é o inimigo de Jesus. Esse texto definitivamente não mostra nosso Pai Jesus. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos, ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 a 3. Essa é claramente uma maldição que caiu sobre homens pelo diabo. Deus não é responsável por maldições e doenças, Jesus veio dar vida e nos redimir dos pecados e maldições. Não é essa a imagem revelada de Deus dos Evangelhos.
Jesus é a solução contra as maldições, não o responsável por elas. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 a 11. Mais uma vez, uma mistura de verdades e mentiras. Quanto ao arrependimento, sim, está nos evangelhos de Cristo. Mas não está no evangelho de Cristo o ato de queimar humanos como o castigo. Isso é tortura, o que Jesus nunca pregou. Ele veio salvar, não matar ou torturar. Ele é a resposta ao mal, é a salvação do domínio do mal no mundo. Nessa passagem, também há tortura até que se peça a glória a Deus. Jesus disse que não quer glória dos homens, além do mais, isso é adoração forçada, é chantagem, é fidelidade por medo, não por amor. Jesus disse para não temermos. Aquele que ama a Deus por temor, não o ama, mas o teme. Jesus quer nossa obediência por amor. O termo muito usado por crentes, temer a Deus, está totalmente errado. Se você teme, quer dizer que obedece por medo, não por concordância ou amor. Ame a Deus, não tema a Deus. O Deus ou Jesus do livro do Apocalipse é similar ao Deus, Javé, Jeová do Velho Testamento. Jeová declarou ser o responsável por toda maldição, doenças, destruição e todo o mal. Jeová ameaça as pessoas por pecar ou por não adorar seu nome. Infelizmente, muitos cristãos acreditam nisso, que o Deus Pai é aquele que pune com doenças, mortes e pragas. No livro do Apocalipse, da mesma forma, vemos Deus sendo responsável por doenças, pragas, torturas, mortes e maldições. Esse livro foi feito para desmerecer a figura de Jesus como Salvador e Senhor da vida e do amor. Propositalmente mistura sua imagem com um Deus como Jeová ou Javé, ou seja, um Deus vingativo e destruidor. Assim, colocar temor e controlar seus fiéis através do medo, destruindo totalmente a imagem revelada de Deus por Jesus Cristo em sua vinda à Terra. Isso foi o ato final de ligar novamente a imagem de Jeová com Jesus, mesmo que Jesus nunca disse ser Jeová ou Javé, ao contrário, disse que os judeus tinham como Deus o diabo, assassino desde o princípio. Assim, a Igreja Católica conseguiu ligar o Deus dos judeus com Jesus, além do paganismo, por figuras bizarras e mensagens ocultas. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com crestamento e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 21 e 22. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 27 e 28. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 58 a 61. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 63. Aqui vemos várias passagens do Velho Testamento, que se assemelha com o Deus mostrado no livro do Apocalipse. Um Deus vingativo que busca a glória e adoração. Um Deus que amedronta e destrói. Que se deleita com a maldição. Totalmente antagônico a Jesus de Nazaré. Mas a Igreja os uniu para manter controle e poder, pelo meio do temor e obediência. Não pelo amor e transformação espiritual,
proposto por Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo então nos resgatou. Quem resgata, paga para aquele que oprime ou prende, nesse caso o diabo. Se a lei era de Jeová e tinha maldição, logo o diabo era Jeová, pois foi de sua lei que Jesus nos resgata e nos liberta. Essa passagem diz que Jesus, com o seu sacrifício na cruz, absorve toda a maldição do mundo e paga ao sequestrador, o diabo, o resgate para nos libertar do domínio do mal. Comparemos essas duas passagens de Lucas e do livro do Apocalipse. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas, capítulo 9, versículos 54 a 56. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9. Logo, esse é o diabo, aquele que traz o fogo do céu. Jesus negou que ele era aquele que traz fogo do céu e assassina pessoas, disse que esse não era seu espírito. Portanto, esse Deus do Apocalipse, nada mais é que o próprio diabo, o espírito do diabo. E, nessa passagem, mostra uma luta entre potestades e principados no mundo, não tem nada a ver com Jesus ou Deus Pai. Temos que ter a mente aberta como cristãos, e admitir que a Bíblia não é perfeita em sua interpretação, como padres e pastores querem nos convencer. Temos que ter discernimento em analisá-la guiados pelo Espírito Santo, e não por emoção ou imposição. Jesus constantemente separou corretamente passagens do Velho Testamento, aceitando algumas passagens e rejeitando outras. Jesus dizia aos judeus: Vocês ouviram dizer. Em contraste, Jesus dizia: Eu, porém, vos digo. Claramente corrigindo má interpretações, ou falsas doutrinas no Velho Testamento. Mesmo com Jesus apontando erros que os judeus faziam, pastores dizem que antes era o certo, mas agora com a nova aliança, as coisas mudaram. Porém, Jesus nunca disse isso. Deus não muda de opinião ou personalidade. O Espírito Santo nos guia para a verdade. A verdade nos libertará. Veja a seguir. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo, versículo 16, 12 a 13. Aqui Jesus fala aos apóstolos de sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Jesus assim, após sua ressurreição, anunciou aos apóstolos a irem pregar o Evangelho para o mundo e a curar, nunca disse que viria em forma de anjo para falar de destruições e maldições, como no livro do Apocalipse. Na passagem a seguir, Jesus contesta a lei dos judeus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Jesus, ao invés de proteger a um povo somente, veio para o mundo, unindo a todos. Todos somos irmãos e Ele é nosso Pai. Ele pede para sermos como Ele. Diferentemente de Jeová que nos ameaça a seguir suas leis para não sermos punidos. O Espírito Santo que Deus nos deixou para nos guiar ao amor e salvação.
Veremos mais aberrações do livro do Apocalipse no próximo capítulo. Deus te abençoe. Se você gostou do tema, adquire o e-book na Amazon ou o livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.